Na aula de hoje, nós vamos ampliar o conceito de referenciais. Vamos utilizar novos referenciais, tomando como base um conjunto de 3 vetores. E vamos, a partir daí, fazer a cinemática. Vamos estudar a cinemática usando os referenciais generalizados. Eu quero, em primeiro lugar, lembrar que, de acordo com a definição que adotamos até agora, um referencial a gente introduz com base em elementos da geometria, pontos, retas, superfícies. Podem ser utilizadas como referenciais para especificar a posição de um ponto no espaço. No entanto, na dinâmica, precisamos definir velocidade vetorial, precisamos definir aceleração vetorial e, portanto, não é um problema apenas de determinar um ponto no espaço. Para tal, precisamos generalizar o conceito de referenciais. Quero lembrar que o referencial, por excelência, utilizando o que nós utilizamos na mecânica, é o referencial cartesiano. E, como tal, ele é definido como sendo um conjunto de 3 eixos ortogonais entre si e que tem um ponto em comum, um ponto denominado origem do referencial. Muito bem, a partir do referencial cartesiano, nós podemos introduzir coordenadas. Coordenadas esféricas, cilíndricas, polares e assim por diante. E, a partir desse conjunto de coordenadas, nós vamos introduzir um novo referencial, ou novos referenciais, porque tudo depende do conjunto de coordenadas escolhidas. Por exemplo, nós vamos utilizar muito nesse curso um referencial generalizado que nós vamos denominar como um novo referencial cartesiano. O que é esse referencial? Ora, nesse caso, estamos falando de 3 vetores. Esses vetores têm módulo 1 e, portanto, são denominados versores por isto. Então, eu tenho o versor K, o versor J e, finalmente, um versor I. Ora, veja, agora estamos mudando de estratégia. Nós estamos introduzindo 3 vetores como sendo um referencial, constituindo um referencial. E esse é o aspecto mais importante. Ou seja, nós substituímos os 3 eixos por 3 vetores, na verdade, versores. Vetores ortogonais também entre si e de módulo 1. Muitas vezes, em função do conjunto de coordenadas que a gente escolhe, a gente introduz outros conjuntos de vetores. De forma que o que a gente faz é mudar de estratégia. A gente escolhe, em primeiro lugar, um conjunto de coordenadas. É claro que estamos sempre utilizando o que nós chamamos de referencial cartesiano como sendo 3 eixos. A partir deles, das coordenadas cartesianas, nós agora podemos fazer escolhas de coordenadas. E, a partir da escolha de coordenadas, nós vamos escolher referenciais generalizados, com base em 3
vetores que denominamos vetores da base. Claro que para cada conjunto de coordenadas nós vamos escolher um conjunto de vetores diferente. Esse é o aspecto mais importante no estudo da cinemática. A questão do referencial depende da escolha do conjunto de coordenadas que julgarmos mais adequado na resolução de um determinado problema de física. Muito bem, vamos começar então pelo referencial mais simples, aquele que eu já acabei de me referir a ele, né? Nós estamos aqui falando de um novo referencial, 3 vetores de módulo 1, são assim denominados versores, mas eles são ortogonais entre si. Eu quero lembrar que 2 vetores são ortogonais se, por exemplo, este vetor I, escalar J, for igual a 0. De forma que, para indicar que eles são ortogonais, nós escrevemos I escalar J é igual a 0, J escalar K é igual a 0, e, finalmente, I escalar K igual a 0. Esses versores são ortogonais entre si. Essa é uma propriedade, uma característica desses versores. Definido, então, o referencial cartesiano generalizado, essa é uma questão extremamente importante, nós agora podemos definir ou escrever um vetor qualquer como sendo uma combinação linear destes vetores da base. De forma que um vetor qualquer, V, ele pode ser escrito como uma combinação linear destes vetores da base. Ou seja, nós escrevemos para um vetor qualquer, e isto é essencial, um vetor qualquer, V, como sendo igual a Vx vezes I, mais Vy vezes J, mais Vz vezes K. Vz vezes K. Ora, denominamos Vx como uma componente x do vetor V. Ora, o que acontece é que, tomando o produto escalar de V com μ e levando em conta estas condições de ortogonalidade entre os vetores da base, fica claro que Vx é igual a produto escalar de V pelo vetor I. E assim que definimos a componente x. Ora, a componente x é basicamente a projeção do vetor V ao longo do eixo x. É claro que podemos fazer a mesma coisa em relação às demais componentes. A componente y é o produto escalar do vetor pelo versor j, e Vz é igual ao produto escalar do vetor V pelo versor K. Esse é um aspecto extremamente importante, porque agora nós estamos efetivamente definindo componentes de um vetor, componente de um vetor qualquer. Ou seja, nós estamos agora ampliando o conceito de coordenadas. Antes estávamos falando das coordenadas de um ponto no espaço. Agora estou falando das coordenadas de um vetor qualquer, utilizando essa base, esse conjunto de 3 vetores. Ora, o módulo de um vetor, é importante lembrar isso, é fácil verificar, é igual a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Essa é uma questão importante e vamos começar ilustrando o vetor posição. Ora,
O vetor posição, agora eu escrevo assim, utilizando essa base de vetores, né? R é igual a xi mais yj mais zk e, portanto, as coordenadas x, y, z nada mais são do que as componentes do vetor posição. De forma que x é a componente x do vetor R. É o produto escalar de R por I. E a mesma coisa em relação às demais. Ou seja, temos aqui uma maneira formal de indicar a posição de um ponto no espaço utilizando o conceito de vetores. E para isso eu faço uso, então, dessa base de vetores. Ora, é muito interessante, muito fácil trabalhar agora com esse referencial generalizado. Por quê? Se eu tenho dois vetores, V1 e V2, e é importante entender isso, eu tenho, então, dois vetores, V1 e V2, com componentes V1x, V1y, V1z, V2x, V2y, V2z. Se eu quiser somar os vetores, a coisa fica trivial, porque é uma operação bem simples. Eu somo e coloco em evidência o vetor I, o vetor J e o vetor K. Portanto, veja só como é fácil a gente somar vetores agora. A soma de dois vetores é o vetor resultante e ele é tal que suas componentes são as somas das componentes. Se eu estiver falando da subtração de dois vetores, então eu tenho aqui um caso onde o sinal é menos, porque eu estou falando da subtração de dois vetores. Ou seja, operacionalmente, tudo fica mais fácil quando eu faço uso desse referencial generalizado. Por exemplo, o produto por uma escalar. Eu quero efetuar o produto de um vetor por um número, eu simplesmente multiplico esse vetor por esse número. E, consequentemente, o resultado é que a componente do novo vetor resultante é igual ao produto do escalar pelas componentes. De forma que é muito fácil operar, né, desse jeito. O produto escalar, por exemplo, de dois vetores, nada mais é do que a soma dos produtos das componentes. Ou seja, temos aqui uma forma de operar com vetores relativamente simples. Ora, às vezes a gente deve recorrer não só a essa base de vetores IJK, às vezes devemos utilizar outros vetores da base, E1, E2, E3. E a escolha desses vetores é ditada pela escolha das coordenadas, que muitas vezes pode ser mais conveniente um conjunto de coordenadas do que outro. Mas o fato é que temos aqui, então, coordenadas que poderíamos chamar de generalizadas. Por exemplo, vetores em coordenadas polares. Se eu escolher as coordenadas polares, ρ e φ, então eu agora preciso introduzir uma nova base de vetores. E essa nova base de vetores são dois versores, né? De tal forma que esses versores, um deles é tangente a uma circunferência que passa pelo ponto considerado. E o outro, ele é um versor que tem sempre a direção radial, saindo, digamos, do centro. São esses dois versores que a gente usa. De forma que um vetor V, ele vai ser escrito agora como uma combinação desses dois versores. E esses dois versores, eles podem ser escritos em termos dos versores I e J já definidos dessa forma. Ou seja, quando nós trabalhamos com coordenadas polares,
nós precisamos tomar todo o cuidado. Porque a gente precisa também escolher um novo referencial generalizado. Muito bem, vamos agora a introduzir o conceito de velocidade vetorial. Sim. Neste caso, o que é importante que se entenda é o seguinte. Vamos então começar com a velocidade vetorial média. Ora, quando temos um objeto qualquer em movimento, num determinado instante de tempo, o vetor posição é tal que R assume um determinado valor para aquele instante. Então, se no instante de tempo t o vetor posição é R de t, como consequência do movimento, no instante de tempo subsequente, t mais ΔT, o vetor posição é R de t mais ΔT. ΔT. Ora, temos agora condições, né, de definir a velocidade vetorial média. A velocidade vetorial média, e vamos indicar assim, né, V, velocidade vetorial média, vou colocar uma barra em cima para indicar velocidade vetorial média, ela é dada pela diferença entre os vetores de posição. A esse vetor damos o nome de vetor deslocamento, né? De forma que a velocidade vetorial média é definida, por definição, talvez seja melhor indicar assim, é igual a R de t mais ΔT menos R de t dividido por ΔT, pelo intervalo de tempo. De forma que essa é uma definição, né? Essa é uma definição de velocidade média, mas agora estou utilizando grandezas vetoriais, de forma que essa velocidade média aqui é uma grandeza vetorial, por definição, né? Ora, em primeiro lugar, quem é R de t mais ΔT menos R de t? Estamos falando aqui do vetor deslocamento, o vetor deslocamento, né, que poderíamos chamar de ΔR. Ora, quem é o vetor deslocamento? É fácil perceber que o vetor deslocamento é este vetor aqui. Esse é o vetor ΔR. Por quê? Ora, é simples. R mais ΔR é igual a R de t mais ΔT. Portanto, esse é o vetor deslocamento. Durante um certo intervalo de tempo, a partícula se deslocou e, consequentemente, eu tenho um vetor deslocamento associado àquele intervalo de tempo. Ora, estamos agora, portanto, em condições de definir velocidade vetorial instantânea. Ora, como é que eu defino a velocidade vetorial instantânea? E esse é o conceito relevante do ponto de vista da cinemática, né? Então, a velocidade vetorial instantânea, isso não depende de forma alguma da escolha de coordenadas e nem tampouco dos vetores generalizados. A velocidade ela é sempre definida a partir de um processo limite. Ou seja, a velocidade é considerada como sendo o limite quando ΔT tende a zero de R de t mais ΔT menos R de t dividido por
ΔT. Ora, isso define o conceito de derivada de uma função, aqui no caso é uma função vetorial de uma variável. Consequentemente, o que nós estamos aqui escrevendo é que a velocidade como função do tempo é igual à derivada do vetor posição como função do tempo. Ora, como é que eu efetuo isso? Essa é uma definição, então, de velocidade vetorial instantânea. Como é que eu efetuo isso? Vamos começar pelo caso em que eu esteja fazendo uso do referencial generalizado, referencial cartesiano. Ora, neste caso, R se escreve como sendo igual a xi mais yj mais zk. Consequentemente, como I, J e K são vetores constantes, é fácil verificar que a velocidade é tal que V de t é igual a dx dt e, estou derivando com respeito ao tempo, cada coordenada, mais dy dt, j, mais dz dt, k. Isso significa que a componente x do vetor velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade, é igual a dx dt. Isto quando eu faço uso das coordenadas cartesianas. Se eu usar um outro conjunto de coordenadas, essa expressão aqui é diferente. Vy igual a dy dt e, finalmente, vz é igual a dz dt. Esse é o caso mais simples, onde eu faço uso, onde eu estou fazendo uso de coordenadas cartesianas. Mas nem sempre a vida é tão simples assim. Estamos aqui apenas repetindo o que dissemos e justificamos, né? Muitas vezes eu faço uso de coordenadas polares. Ora, nesse caso, o vetor posição se escreve de uma forma relativamente simples, como sendo igual a ρ vezes o versor e índice ρ. A velocidade, ela continua sendo definida como a taxa de variação instantânea do vetor posição. No entanto, agora eu tenho que derivar tanto o ρ como coordenada, como o versor e índice ρ. O resultado é que agora o vetor velocidade tem componentes em coordenadas polares, tais que V índice ρ é igual a dρ dt e V índice φ, a componente Eφ ou a componente φ da velocidade, ela é igual a ρ vezes dφ dt. É claro que é preciso manipular um pouquinho e fazer essas derivadas, mas apresentamos esse exemplo para entender que, em função do conjunto de coordenadas escolhidas, devemos introduzir outros vetores da base que não I, J e K.